O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Aram, Aram gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, e Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Ao casal que completa 30 anos, Deus abençoe e guarde. Nós que nos encontramos, é preciso aqui deixar claro, nós tivemos um problema técnico, por isso um pequeno atraso em nossa celebração. Mas existem coisas que fogem do nosso querer. Caríssimos, caríssimas, escutamos o livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículos 1 a 17, onde há uma sequência de nomes, totalizando 3 ciclos de 14 gerações, e que a princípio parece muito monótono. Mas é necessário percebermos as nuances daquilo que está na monotonia. A vida de cada um de nós, sem exceção, ela é regada por monotonia. Todos os dias nos levantamos, acordamos, abrimos os olhos, levantamos, escovamos os dentes, espero. Alguns tomam seu banho, arrumam-se, vão para o trabalho, do trabalho fazem o mesmo percurso todos os dias, seja de carro, de ônibus e por aí vai. A vida de cada um de nós é uma extrema monotonia, nós vivemos numa rotina constante. E quando alguma coisa sai da ordem, a gente fica assim, mas não, estranho. No entanto, que a monotonia e a rotina nos dão uma sensação de tudo tão certo e tão frequente que somos surpreendidos por algumas coisas inesperadas. E aí então falamos assim, mas todo dia dá certo desse jeito, por que hoje não deu? Ainda que exista na monotonia e na rotina, é necessário ter atenção a detalhes. O que escutamos no Evangelho, ainda que nessa monotonia aparente, tem um porquê fundamental. Entendamos. O livro do Evangelho de Mateus liga Jesus diretamente a Abraão. Quem é Abraão? Abraão é o chamado pai da fé. É aquele que sai de sua terra e segue o caminho indicado pelo seu Senhor, rumo a um lugar que até então ele não sabia exatamente onde era. Abraão, até então estéril, se torna pai de uma grande nação. Jesus descende do pai da promessa, Abraão.
modelo de fé para judeus, islâmicos e cristãos. O nosso pai na fé. Outro ponto importante, também liga Jesus a Davi. E Davi, nós sabemos muito bem, o rei, o protótipo do rei, que toda Israel e toda a Escritura louva, ovaciona e espera. E Jesus está ligado diretamente a esses dois. Até Jesus. Podemos pensar que sejam somente os homens e mulheres bons judeus ou bons membros do povo de Deus que participam deste caminho da promessa feita a Abraão e que chega até nós através de Jesus. E não é. 4 mulheres aparecem. Tamar, Ruth, mulher de Davi, aquela cujo marido foi morto pelo rei Davi. Maria. Agora, Tamar, Raabe, Tamar, Ruth, não faziam parte do povo de Deus? Isso significa então que o Senhor nosso Deus tem a sua capacidade de, na história e naquilo que nós achamos extremamente certo e monótono, nos surpreender. Mas resta saber se nós estamos atentos a detalhes, se estamos atentos àquilo que, nas minúcias do dia a dia, são percebidos por quem tem o olhar atento. E só tem o olhar atento quem para reparar, prestar atenção. E só prestamos atenção àquilo que realmente tem importância para cada um de nós, né? Ninguém vai prestar atenção em uma pessoa que não lhe chama atenção. Ninguém vai prestar atenção naquela pessoa de quem não gosta tanto. Ou de alguém que está no banco de um ônibus. Prestamos atenção a algo que nos chama atenção. Então agora me perdoem, preciso ser bem honesto e direto. Nós prestamos atenção ao Senhor que vem ao nosso encontro e Ele ocupa tanta relevância na nossa história que a Ele damos a atenção devida? Somente essa pergunta. Porque na monotonia ou na rotina do que escutamos do Evangelho de Mateus, percebemos que o fio de ligação da promessa feita a Abraão, ela se perpetua. Esse fio continua e perpassa até nós. Agora resta saber se nós seremos aqueles continuadores da comunicação dessa mesma promessa feita e a nós, desde Abraão, nos é entregue em Jesus Cristo e que precisamos continuar a perpetuá-la. Se realmente seremos tão apaixonados por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, tão voltados e discípulos dele, que nos comprometeremos em fazer com que a sua história continue, que a sua presença se estenda até aonde ele próprio deveria ir. Não nos resta outra situação senão fazermos esse questionamento. E a resposta para tal, será que realmente o Senhor desperta tanto os meus ouvidos e o meu olhar pelo interesse que tenho por Ele, que percebo as nuances de seu querer e do que Ele é capaz de fazer para que continuemos a com Ele trilhar o caminho da história? Porque vejam bem, de Abraão a Jesus existem as mulheres que aparecem, existem os nomes que surgiram, começarem a selecionar para dar aos seus filhos, netos, como por exemplo o próximo filho de Bárbara pode se chamar, quem sabe, aqui, olha só, Amon, ou então Acás, também tem um nome mais bonito ainda, Jorão. Jorão, venha cá. Brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é exatamente isso. Olharmos nessa pequena linha que aparece de um modo tão repetitivo e sem sentido, olhar também aquilo que é a história da salvação. Ela se dá no repetir da história, no dia a dia, no pouco a pouco e na surpresa que Deus sempre faz a cada um de nós. Mas se não estamos atentos a isso, nada realmente fará diferença.
Seria muito bom que nós tivéssemos o coração esperançado, como o de Maria. Seria singular se nós tivéssemos o coração desejoso de nos encontrar com Ele, com a sabedoria que veio ao nosso encontro, que é Cristo Jesus, e nos deixarmos conduzir por Ele. Então, você é atento a Ele, ao que Ele apresenta, propõe e a que nos chama a viver? De pé com confiança, Senhor, em nosso